Eu queria pedir para os irmãos abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo número 5. Quantos irmãos abrem a Bíblia? Deixa eu dizer uma algo aqui para os irmãos. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Estava ali um pouco aperreado, porque eu vim com algo da parte de Deus, mas quando eu cheguei aqui eu percebi que não era aquela palavra que o Senhor queria que eu trouxesse. E eu fiquei aperreado porque eu digo, e agora, Jesus? Eu vim com uma palavra, mas eu estou vendo que não é isso. E aí eu me lembrei, sabe, irmãos, de uma história que eu estava, de um testemunho que eu estava ouvindo que tocou o meu coração sobre um crente, um casal de crente que morava em uma fazenda, em um lugar distante, e tinha muitos problemas ali de seca, e estava tudo seco, irmão. A água não caía e a lavoura já estava para se perder, né? E aquele casal de crentes se ajoelhou, orou, pediu a Deus e foram dormir, mas passou a semana toda aquele trabalhador lutando para aguar aquela lavoura em um balde, carregando água, com tanta dificuldade, mas orou a Deus, entregou nas mãos de Deus, e quando foi no outro dia ele acordou logo cedo, e quando ele acordou estava uma chuva muito forte, e ele saiu debaixo da chuva, e quando a esposa acordou ele estava lá no meio da chuva, e a esposa disse, meu Deus do céu, fulano agora endoidou, ele estava debaixo da chuva, e a esposa chamou, disse, meu filho vem para cá. E aí depois de muito tempo ele veio, o que é que você está fazendo ali debaixo da chuva? E aí ele disse, eu estava ali adorando a Deus, eu estava contemplando, né? E aí ela disse, e como é que se adora a Deus na chuva? Homem, pelo amor de Deus. E aí aquele homem disse assim, eu estava contemplando aquilo que eu faço tão mal feito e com tanta dificuldade, e Deus faz de uma maneira tão simples e perfeita. Quando aquele homem passou a semana toda para fazer algo, Deus, em alguns instantes, fez aquilo de uma maneira tão simples e tão perfeita. Quando eu estava ali, em um minuto, Deus me deu a palavra, Deus me mostrou tanta coisa, que eu acho que nem uma semana estudando, eu tinha condições de aprender o que Deus me mostrou em um minuto. É Ele que faz isso, irmãos. Por isso que temos que a todo tempo glorificá-lo, exaltá-lo, adorá-lo, porque somente Ele é digno de toda a honra, de toda a adoração e de toda a exaltação. Isso é a prova viva, irmãos. É a prova viva que nós não temos nada que não venha dele. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor, continuar lendo aqui a palavra de Deus, Marcos capítulo 5, leia comigo a partir do versículo de número 21, diz a palavra de Deus assim, e passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sares e viva. E foi com ele, e seguia uma grande multidão que o apertava. Diga comigo, leia comigo o versículo 24. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão que o apertava. Agora abre a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 14, apenas no versículo de número 22. Mateus, capítulo 14, apenas o versículo de número 22. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos assentassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. Quem tem uma tradução diferente nesse versículo 22? E logo ordenou
tem uma tradução diferente. Pode falar alto? Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Amém. Deus abençoe. Na minha tem ordenou, na dela tem insistiu. Em outras traduções tem obrigou. Na minha Bíblia que eu gosto de utilizar, no autor de posse, tem copeliu. Copeliu. Alguém tem copeliu? Acho que da irmã tem ali. Copeliu. E o que é que o texto está dizendo? Que Jesus obrigou os seus discípulos a entrarem no barco. Jesus obrigou. Dificilmente você vai encontrar outro versículo dizendo que Jesus obrigou alguém a fazer alguma coisa. Se você ver, por exemplo, um rico, a Bíblia diz que Jesus amou ele, um jovem rico que veio, se prostrou diante de Jesus, e a Bíblia diz que Jesus o amou, mas disse para o jovem: só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me, e terás um tesouro no céu. E diz a Bíblia que o jovem, ao ouvir isso, deu as costas e foi embora com um coração muito triste. Mas Jesus não obrigou aquele moço ao qual ele tanto amou a segui-lo. É a única passagem que eu me lembro, que eu compreendo que Jesus obrigou alguém a fazer alguma coisa. Depois, se os irmãos conhecerem outra, os irmãos compartilham comigo para a gente acrescentar na lista. Possa ser que tenha. Não fiz uma pesquisa, mas é muito improvável que tenha. O que eu quero dizer para os irmãos está no versículo 24, que diz assim: e foi com ele. Capítulo 5 de Marcos e o capítulo 4, finalzinho do capítulo 4, nós encontramos 4 histórias aqui. E depois, juntando com a outra, fazem 5 histórias bíblicas. E nessas 5 histórias que nós encontramos do final do capítulo 4 e todo o capítulo 5 de Marcos, e lá no capítulo 14 e 22 em diante de Mateus, essas 5 histórias têm algo em comum, tem algo que aconteceu em todas as histórias. Primeira coisa e é justamente esse versículo que está aqui: Jesus foi com ele. Primeira história é quando os discípulos entram num barco, Jesus aí está presente, não obrigou ninguém, eles entraram com Jesus e Jesus está presente no barco. Diz a Bíblia que se levantou uma grande tempestade e Jesus estava dormindo na polpa do barco em um travesseiro. Diz a Bíblia que os discípulos desesperaram da vida, chegaram, acordaram Jesus e disseram: mestre, tu não te importa que nós pereçamos? Primeira coisa que esse texto e essa história nos ensina é que muitas vezes nós nos inquietamos tanto diante das adversidades, que às vezes nós pensamos que Deus se esqueceu de nós, que Deus não se importa com a nossa dor, que Deus não se importa com o nosso sofrimento. Mas isso é um ledo engano, porque Jesus estava presente. Jesus estava sofrendo a tempestade, como os seus discípulos estavam sofrendo a tempestade. Quando você chora, quando você sofre, Deus está tão presente que Ele sofre junto com você. É engano, irmãos, meu e seu, achar que Deus está alheio à nossa dor. Ele não está, Ele está presente na polpa do barco. É interessante porque naquele dia o que fez diferença na vida dos discípulos, que fizeram com que eles se tornassem melhores discípulos, discípulos mais próximos de Jesus, discípulos que estavam mais conhecendo a Jesus, foi a presença do próprio Jesus. A tempestade foi apenas uma ocasião para que Jesus revelasse o seu poder, para que Jesus revelasse a sua glória, para que Jesus revelasse a sua majestade e para que Jesus principalmente mostrasse aos seus discípulos o valor da sua presença. Aqueles discípulos, em meio à tempestade, fizeram uma coisa que nós costumamos fazer, e o que foi, irmão Marcos? Desprezamos a presença de Jesus em nossa vida. Parece que Deus está ausente, irmãos. Parece
se levanta e diz: mar, acalma-te, vento, aquieta-te. E diz a Bíblia que o mar se acalmou e o vento se aquietou e fez grande bonança. E agora vem a resposta de Jesus do problema da situação. Jesus diz assim: aonde está a vossa fé? A sabedoria de Deus é algo inusitado, é algo inatingível, porque Jesus responde a uma pergunta, não com uma afirmação, mas com outra pergunta, dizendo: aonde está a vossa fé? Sabe qual é o problema da nossa vida, irmãos? É desviarmos a nossa fé para o lugar na qual a nossa fé não deve estar. Aonde está a tua fé diante do teu problema, diante da tua causa, diante da tua situação? A tua fé só deve estar em um lugar, na pessoa do Senhor Jesus, porque Ele está no controle de todas as coisas. Jesus estava no controle daquele barco, Jesus estava no controle daquela tempestade, Jesus estava no controle daquele mar, e Jesus estava no controle da vida dos seus discípulos. Mas quando nós desprezamos, irmãos, a presença de Deus, isso incomoda profundamente a Jesus, isso incomoda profundamente o mestre, porque a Bíblia diz que o mestre questionou os seus discípulos dizendo: aonde está a vossa fé? Porque eu estou do teu lado, eu estou presente, eu estou no teu barco, eu estou na tua situação. Se fosse um Deus que não anda, se fosse um Deus que não fala, se fosse um Deus que não se faz presente, se fosse um Deus que precisasse você limpar ele, se fosse um Deus que quando caísse e ele quebrasse, eu diria a você que se preocupasse, e que se preocupasse muito. Mas o nosso Senhor não, Ele está presente. Ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Ele não está presente na tua vida somente na segunda-feira, não, nem na terça. Ah, não, ele está de segunda a quarta, não. Ah, não, mas ele está de dia, de noite ele não está, não. De noite ele não pode, ele está muito ocupado. Não. Ele está presente na tua vida todo o tempo. Às vezes nós simplesmente desprezamos a presença daquele que fará toda a diferença na nossa vida e em qualquer situação que se levante, não importa. Aqui os discípulos agora se perguntaram no final dessa lição e disseram assim: quem é esse que até o mar e o vento lhes obedecem? Logo em seguida Jesus desce do barco e a Bíblia diz que vem um endemoniado, e o endemoniado vem e vai até Jesus. E quando o endemoniado vai até Jesus, diz a Bíblia que Jesus apenas com a sua presença, o endemoniado vem, se prostra, se ajoelha e diz assim: Filho do Altíssimo, que temos nós contigo, não nos manda sair daqui para o abismo. E Jesus com uma palavra dizia assim: vá para o abismo. Somente a presença de Jesus, irmãos, fez com que aquele endemoniado, que tinha uma legião de demônios, se curvasse, se prostrasse, porque os demônios valorizam mais a presença de Jesus do que eu e você. Eles valorizavam tanto a presença de Jesus que eles simplesmente se prostravam, se curvavam e imploravam a Jesus, dizendo: não nos manda para o abismo. Eles temiam a presença de Jesus, e a Bíblia diz que ele não só crê, mas ele crê e estremece, porque ele sabe exatamente com quem ele está falando, com quem está presente. Ele sabe. E a Bíblia diz que naquele momento aqueles demônios pedem algo a Jesus, e Jesus atende o pedido dos demônios, daqueles maléficos. E a Bíblia diz que eles entram nos porcos e os porcos caem nesse piadeiro abaixo. Alguém já se questionou tanto, dizendo assim: mas por que Jesus atendeu o pedido dos demônios? E eu sempre digo: eu não sei. Quando chegar lá no céu, a gente pergunta para ele. Mas eu sei de uma coisa: se ele atendeu o pedido dos endemoniados, imagine
E a Bíblia diz que aquele homem foi completamente liberto. O que fez a diferença na vida dos discípulos foi a presença de Jesus. O que fez a diferença na vida daquele endemoniado foi a presença de Jesus. Porque a Bíblia diz que Jesus agora libertou aquele homem completamente. Aquele homem que não tinha mais oportunidade, aquele homem que estava desprezado pela sociedade, aquele homem que estava marginalizado. Agora a presença de Jesus deu valor àquele que não tinha valor algum. Logo em seguida chega Jairo com a sua filha, praticamente morta, e Jesus vai com Jairo. E a Bíblia diz: e Jesus foi com ele. Sabe qual é a diferença de Jairo para mim e para você? Sabe qual é a diferença daquele endemoniado para mim e para você? Sabe qual é a diferença daquela mulher que tocou em Jesus para mim e para você? É que Jesus um dia esteve com ele, e conosco Jesus está todo o tempo, todo o instante, todo o momento. A presença de Jesus é constante na nossa vida. Agora sim, em um minuto que Jesus passou pela vida de um endemoniado, ele fez tanta coisa maravilhosa. Imagina o que ele não pode fazer estando na nossa vida todo o tempo, todo instante e todo momento. E a Bíblia diz que Jesus foi até a casa de Jairo, mas no meio do caminho a presença de Jesus quis fazer algo ainda mais especial, porque a Bíblia diz que naquele momento uma mulher conseguiu compreender o valor da presença de Jesus, porque a Bíblia diz que aquela mulher colocou no coração que se tão somente tocasse, é isso mesmo, se tão somente tocasse na orla das vestes de Jesus, aquela mulher seria curada. Uma mulher que já havia sofrido há 12 anos, tinha sofrido de uma enfermidade, que gastou tudo que tinha, que ficou pobre, que ficou vivendo uma enfermidade terrível na sua vida, uma desesperança terrível. Ela conseguiu enxergar o verdadeiro valor da presença de Jesus e disse: eu não preciso nem tocar nele é demais para mim, eu só quero tocar na veste dele. E a Bíblia diz que aquela mulher tocou e ela foi imediatamente curada. Sabe por quê, irmãos? Porque na presença de Jesus há poder, na presença de Jesus há glória, na presença de Jesus há majestade. E deixa eu dar uma boa notícia para você aqui nessa noite: ele está presente na casa. E aquela mulher foi completamente curada. Depois Jesus vai na casa de Jairo e faz a diferença também na vida de Jairo e da sua família. A presença de Jesus é tão especial, irmãos, que nem todo mundo pode desfrutar dessa presença. Sabia disso? Quando Jesus chegou na casa de Jairo, Jesus: tu sai, tu sai, tu sai, tu sai. Agora ele diz assim: tu vem, tu vem, tu vem, tu vem, tu vem. E aí só ficou o povo de Deus ali presente. Nos dias de hoje seria eu e você ali presente para contemplar aquilo que ele ia fazer. Nem todo mundo, irmãos, tem a glória, a bênção de desfrutar da presença de Jesus, e você tem. E às vezes você fica dizendo: é porque eu sou tão pequeno, porque eu não tenho nada, porque a humildade é maravilhosa, mas você tem a presença de Jesus na sua vida. Não é pouca coisa não, irmãos. É muita coisa, irmãos. Saber que o Deus Criador do universo, dos céus e da terra, está presente na minha vida. É maravilhoso. E quando nós temos essa consciência, não tem tempestade, não tem mar revolto, não tem nada, irmãos. Porque quando nós temos a consciência plena de que Jesus está presente, o que é a tempestade para Jesus? Eu vou dizer para os irmãos o que é a tempestade para Jesus. Tempestade para Jesus é só uma oportunidade para ele dormir um pouco, porque a vez que ele estava lá e a tempestade parece que estava animando ele. Ele não se importava com a tempestade, irmãos. A tempestade que você sofre, a luta que você sofre, a adversidade que você sofre, não incomoda Jesus em nada. Sabe por quê?
você agora se pergunte, João Marcos, por que os discípulos não queriam entrar no barco? Porque os discípulos tinham aprendido uma dimensão do poder e da glória de Deus. E naquele dia, Jesus queria apresentar, mostrar, se revelar aos seus discípulos em outra dimensão, que nós também precisamos valorizar mais ainda. E que dimensão foi essa, irmão? Diz a Bíblia que a proposta de Jesus não foi boa. Porque a proposta de Jesus foi o seguinte: entrem no barco, vão na frente, e depois eu vou me encontrar com vocês. Aí o discípulo: não, da última vez que a gente foi, teve uma tempestade terrível, e se o senhor não estivesse lá, ninguém estava aqui para contar a história, e a gente não vai não. E um dizia: eu não vou, o outro dizia: eu não vou, eu não vou, eu não vou. Aí apenas que Jesus compeliu, obrigou, insistiu, disse: entrem no barco, eu estou mandando. Aí eles viram que o negócio não era brincadeira, eles disseram: melhor a gente obedecer, porque ele manda no mar, ele manda na gente também, é melhor a gente ir pro bem. E aí eles entraram no barco. Deixa eu dizer algo para você nessa tarde. Não adianta lutar com Deus, não. Se Ele mandou, vá. Se Ele disse, não se preocupe, obedeça, porque Ele se responsabiliza por aquilo que Ele está mandando você fazer. Faça tranquilo. E a Bíblia diz que eles foram. Irmãos, eu queria estar lá, porque foi o que aconteceu naquele dia. Tempestade de novo, mar revolto de novo. Mas tem umas coisas que a Bíblia fala e que nós deveríamos ficar bem atentos. A primeira coisa é que os discípulos, eles tinham uma esperança. Porque lá em João capítulo 6, eu não vou ler mais por causa da hora, depois eu vou ler 19, a mesma história da tempestade. Deixa eu ler, já que eu citei, né? Deixa eu ler. Mas João capítulo de número 6. A hora não passa, voa. Diz assim, versículo 19: e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, vamos ler o 16. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco passaram para o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha esse ainda fala, né, irmãos? Ele poderia dizer: e Jesus não tinha chegado. Já era escuro e Jesus não tinha chegado, mas não foi isso que ele disse. Ele disse: e Jesus ainda. Esse ainda fala, porque esse ainda é uma ainda de um coração que estava dizendo: olha, a tempestade está forte, o mar novamente está revolto, mas Jesus, ele está chegando. Ele não é que ele não venha, é que ele ainda não chegou. Mas havia uma expectativa dos discípulos na palavra do Mestre, na palavra de Jesus. É importante, irmãos, essa palavra, porque havia uma esperança naquilo que Jesus havia falado com os discípulos. Jesus ainda não chegou na tua causa. Jesus ainda não resolveu o teu problema. Jesus ainda não solucionou o teu caso. Jesus ainda não resolveu a tua circunstância. Não quer dizer que Ele não vai resolver. E talvez você diga: mas Jesus demora tanto para fazer as coisas. Às vezes Ele não falha, Ele tarda, mas Ele não falha. Eu quero dizer para você nesta tarde: Jesus não tarda, Ele chega na hora certa, Ele chega no momento certo, Ele chega no kairós de Deus, no tempo de Deus para a sua vida. A outra coisa, irmãos, que nós devemos nos lembrar nesse texto
é que lá em Marcos, no capítulo 6, e no versículo 48, a palavra de Deus fala sobre essa mesma situação. E veja o que a Bíblia diz. Veja que revelação tremenda. Diz assim: e vendo que se fastigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar a dianteira deles. Que palavra, né, irmãos? Jesus o quê? Vendo eles em dificuldade. Jesus não estava presente, mas o olhar de Jesus estava sobre os seus discípulos. É quando você pega seu filho e diz assim: vá ali comprar aquilo, menino, e ele pensa que ele vai só, mas o teu olhar está acompanhando ele. Ai de quem mexer nele, ai de quem tocar nele, ai de quem fizer qualquer coisa com ele, porque você corre lá e resolve o problema. Jesus não estava presente, mas ele estava com o seu olhar atento aos seus discípulos e os via em dificuldade. Quando você pensar que está só, fique certo de uma coisa: o olhar do Criador está sobre a tua vida, e ele deseja tomar a dianteira da tua situação. O desejo de Jesus era um só. Sabe qual era, irmãos? Eu quero tomar a frente daquele barco, eu quero acalmar aquela tempestade, eu quero fazer alguma coisa. Mas Jesus se controlou, porque Jesus queria dar mais uma lição aos seus discípulos. Por isso ele não podia ir, mas ele desejava ir. Tem coisas que Deus deseja trazer na tua vida, mas por um motivo especial, por uma circunstância especial, por um propósito que Deus quer operar na tua vida. Ele não fez ainda, mas o desejo dele é de fazer, o desejo dele é de resolver, o desejo dele é de tomar a dianteira da tua situação, mas há o tempo certo para ele resolver. E vendo-os arrimar de longe, ele queria tomar a dianteira daquela embarcação. Por fim, a Bíblia diz que Jesus, na quarta vigília da noite, no tempo certo, na hora certa, no momento perfeito, a Bíblia diz que Jesus veio andando por sobre o mar. Mas sabe o que é interessante, irmãos? É que nesse momento os discípulos não reconheceram. Eles pensaram que era um fantasma e eles gritaram. E aí a pergunta é: por que Jesus? Por que os discípulos não reconheceram? Irmão, só tinha um barco. Aqueles discípulos certamente olhou para um lado, olhou para o outro, olhava procurando um barco, procurando uma iluminação, e não via barco, e não tinha história de ninguém andar sobre o mar, não, irmãos. E aí eles procuravam um barco, a luz. Jesus vem, ele falou que vem, mas cadê o barco? Jesus vem, mas cadê a luz? Mas cadê a navegação? Deixa eu dizer uma coisa para você: o teu Deus é surpreendente. Quando ele disse que ia fazer uma coisa, ele não disse como iria fazer. Ele pode fazer de uma forma inusitada. Por vezes ele quer nos surpreender, irmãos, e quer fazer de uma forma diferente. E a vez que naquele dia Jesus veio andando por sobre o mar, por sobre o mar. E o que quer dizer isso? Quer dizer que aquilo que você mais tem, aquilo que mais te apavora, aquilo que mais te assusta, aquilo que mais te oprime, está debaixo dos pés de Jesus. O que mais assustava aqueles homens era aquela tempestade. O que mais apavorava aqueles homens era aquela tempestade. Aqueles homens estavam a ponto de morrer, não pela tempestade, mas pela situação. Mas diz a Bíblia que Jesus, na quarta vigília da noite, ele veio andando por sobre o mar, andando por sobre a tempestade, andando por sobre as
errar dizendo algo. A Bíblia diz que Jesus para e começa a conversar com os seus discípulos. Diz: não temam. E os discípulos perguntam: se és tu, Senhor? Pedro pergunta: se és tu, Senhor, manda eu ter contigo. Mas, irmãos, Jesus não liga para a tempestade. Ele não acalma a tempestade. A tempestade continua. Porque a tempestade que incomodava Jesus era a tempestade que estava no coração dos seus discípulos. A tempestade que incomoda Deus é a tempestade que está no teu coração. E por fim, a última lição que Jesus queria mostrar para os seus discípulos era que a sua palavra também tem poder. Porque naquele momento Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, manda que eu vá sobre o mar. E tem muita gente, irmãos, interpretando errado isso. Porque tem pessoas que acreditam que Pedro andou sobre o mar por causa da fé de Pedro. Pedro não andou sobre o mar por causa da fé dele. Pedro andou sobre o mar por causa da palavra de Jesus, que diz: venha! Foi a palavra de Jesus que deu condições de Pedro andar sobre o mar. Tanto é que ninguém mais, além de Jesus e Pedro, andou sobre o mar, porque não é fé. Não foi a fé, foi a palavra de Jesus que disse: vem! E Pedro andou foi sobre a palavra de Jesus. E nós temos que aprender, irmãos, a andar sobre a palavra de Jesus. Qual o alicerce da tua vida? Aonde está a tua fé? Que nós possamos nessa tarde colocar a nossa fé na pessoa de Jesus e na sua palavra. Sua palavra não falha, sua palavra não murcha, sua palavra não decepciona.